Sobre o julgar. Julgar é um hábito muito comum, parece mesmo uma ação automática, mais que mecânica. Se voltamos nossa atenção para um determinado objeto, a mente começa a julgá-lo imediatamente, não espera nem pelo momento seguinte. É um movimento quase inevitável. Sempre que julgamos, estamos limitando, restringindo uma experiência, um aprendizado. E, desta forma, nos vemos impedidos de conhecer outras facetas do objeto julgado. Por exemplo, se já estipulamos, por antecipação, que um determinado sujeito é chato e ponto final, não teremos oportunidade de saber quem é realmente o sujeito julgado. Qualquer coisa que ele fizer ou disser passará pelo filtro do preconceito, formado no julgamento. E, assim, tudo nele será chato aos nossos olhos. Condicionados, absorveremos este retrato, este preconceito, e reagiremos de acordo com a imagem formada. O julgamento, a crítica, a reclamação e a condenação, no fundo, não passam de formas de defesa. O ato de julgar nos dá a ilusão de que somos melhores, superiores a outros, o que nos deixa mais à vontade para nos expressarmos. Julgamos por necessidade de autoafirmação da mente, do ego. E a mente é insaciável, sempre precisará se autoafirmar, sempre. É comum ficarmos observando alguém que é supostamente melhor do que nós, à procura de uma falha, de um erro qualquer que o possa derrubar. Poderíamos usar esta capacidade de observação com propósitos mais nobres para melhorarmos e crescermos. Mas, lamentavelmente, não é o que costuma acontecer. De forma quase cruel, buscamos o pior detalhe, os deslizes, as deficiências, para nos sentirmos melhores. Julgamos o tempo todo. O mesmo fazemos em relação às crenças. Não podemos admitir que a crença do outro seja tão boa ou tão verdadeira quanto a nossa, quando não melhor. Em nosso juízo interno, todas as crenças são falsas, são coisas do diabo, de gente ignorante. Todos irão para o inferno, menos nós. Ao julgarmos as crenças de cada um, fechamos as portas para absorver algum conhecimento novo, para assimilar outras visões, que podem ser reveladoras até mesmo para a nossa própria crença. A maior preocupação é impor nossas crenças a terceiros, e não aprender com outras experiências. Todo julgamento é baseado em conceitos que se formam no passado. Seria impossível julgar qualquer coisa ou pessoa se não existissem as experiências passadas. Isto significa que, quando julgamos, estamos incapacitados de viver o presente, a experiência que se apresenta à nossa frente, tangível e real. A própria natureza ambígua de nossas mentes nos torna inseguros. E os julgamentos antecipados, as críticas, as intrigas, as cobranças e as reclamações são formas de compensarmos essa insegurança, de nos autoafirmarmos, de manifestarmos nossa ausência de autoaceitação, nosso descontentamento com a vida. Temos necessidade de humilhar e inferiorizar os outros, na tentativa de diminuir nossa insegurança, nossa miséria interior. No entanto, tudo isso não passa de uma grande ilusão. Criamos expectativas em relação ao outro, idealizamos pessoas, construímos ilusões, e queremos que as satisfaçam, que as realizem. Quando tal não acontece, a reação imediata é julgar aqueles que supostamente nos frustraram, a partir das ideias e expectativas que criamos. Quem de nós já não passou por uma situação que inicialmente parecia desfavorável e acabou se revelando como uma boa experiência na sequência dos fatos? Este exemplo já devia ser suficiente para que parássemos de julgar as situações, de julgar as ações alheias. Precisaríamos analisar uma grande sequência de fatos para podermos concluir algo realmente sensato. E, ainda assim, correríamos risco de termos feito um julgamento equivocado. Melhor seria não fazê-lo, melhor ainda seria não julgar coisa alguma. Geralmente, nos magoamos quando alguém tenta nos mostrar uma verdade. Queremos contato com mestres, gurus, iluminados, mas não estamos prontos para ouvir a verdade. Melindramo-nos facilmente, identificamo-nos com tudo. Por vezes, nem mesmo os mestres, os gurus, os iluminados, escapam ao nosso julgamento. Se alguém tenta nos orientar, com a melhor das intenções, não sossegamos enquanto não encontramos algo de errado nessa bem-intencionada pessoa, e, se porventura surpreendemos cometendo o mesmo erro que apontou em nós, pelo menos segundo nossa limitada visão, sentimos nisto um profundo prazer.
somos cruéis. Ensinamentos budistas professam: os maus homens não reconhecem nas ações erradas um erro e, se esse erro for trazido à sua atenção, eles continuarão a praticá-lo e desprezarão todo aquele que o advertir sobre seus maus atos. Os bons e sábios homens são sensíveis ao que é certo e errado, param de fazer algo tão logo percebam que está errado, são gratos a todo aquele que lhes chama a atenção sobre as ações erradas. É sábio e importante abstermos-nos de qualquer julgamento. A mente, em seu processo mecânico, vai assimilando os juízos internos que fazemos e acaba por nos julgar, ela mesma, valendo-se de nossos próprios conceitos e preconceitos. O resultado é um imenso conflito interno, que se projeta em forma de raiva, tristeza, inveja, ciúme e outros sentimentos negativos. Portanto, paremos de julgar. Este hábito só alimenta nossos demônios internos, só reforça nossas projeções, só aumenta nosso lado sombra. Paremos de julgar, pois o julgamento é uma tremenda crueldade para conosco, para com o nosso ser. E não nos iludamos. O não julgueis, para que não sejais julgados não está condicionado apenas ao juízo final, o juízo dos senhores do karma ou a qualquer outro julgamento externo descrito nas tradições religiosas. Tais palavras aplicam-se também ao aqui e agora, ao momento presente. É no agora que somos julgados pela mente. Não precisamos esperar por aqueles julgamentos externos anunciados, pois a mente nos julga a todo instante. Vaidosos que somos, acreditamos ser exclusividade nossa exercer a paciência e tolerância para com o outro. Não nos damos conta, porém, de que também precisamos que o outro exerça esses sentimentos para conosco. Ao julgarmos, esquecemos que também somos julgados por alguém. Esquecemos-nos do quanto esta prática é prejudicial a todos nós. Talvez, deixando de olhar um pouco mais para dentro de nós mesmos, sendo um pouco menos egoístas, possamos perceber que também precisamos de paciência e tolerância por parte de terceiros. Afinal, não somos tão santos nem tão invulneráveis quanto acreditamos ser. Também irritamos, desagradamos, também temos nossas ranhetices, nossas inseguranças, nossos medos e temores, nosso mau humor. Já causamos sofrimento, já magoamos muitas pessoas, já erramos bastante, já julgamos indevidamente. Tal percepção nos levará a relaxar e, por consequência, a ter muito mais paciência, tolerância e compaixão para com os outros. E, assim, julgaremos bem menos. Nossos valores estão associados à nossa autoimagem de forma sistemática, hierárquica. Assim, o que é moral para uma pessoa pode não ser para outra, o que é correto para uma pessoa pode não ser para outra. Tudo vai depender de como esses padrões, valores, regras, conceitos, preconceitos, objetivos, expectativas, estão organizados em nossa psique. Logo, não são apenas padrões, valores, regras, conceitos, preconceitos, objetivos e expectativas que variam de acordo com cada pessoa. A organização deles também não é a mesma, visto que cada um viveu diferentes experiências ao longo de sua história, que implicam diferentes culturas, locais, padrões morais, signos, raios. A importância atribuída a cada um dos padrões, valores, regras, conceitos, preconceitos, objetivos, expectativas, medos e desejos, esperanças, gostos e desgostos, varia de indivíduo para indivíduo. Assim, enquanto para uns ser justo pode parecer mais importante do que ser famoso, para outros, ser rico pode parecer mais importante do que ter paz, enquanto para uns investir no carro pode ser mais importante do que investir em aparelhos eletrônicos, para outros nada disso pode ter importância. Desta forma, ninguém pode dizer que não faria isso ou aquilo, o que é certo ou errado. O que muda são apenas os valores e suas hierarquias, o que muda são os objetos, as situações e a intensidade, os erros são os mesmos. O ato de julgar, criticar, condenar, difamar, subestimar, condenar, esconde a inveja, a necessidade de autoafirmação, o orgulho, a autoimportância, a fantasia sobre si mesmo, o amor próprio, a identificação, a projeção, a hipocrisia. Como disse Jesus, em João 1, aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mas, ao que parece, nos achamos seres perfeitos, acima do bem e do mal. Ao que parece, acreditamos estar livres dos erros, do engano, do pecado,
uma vez que estamos sempre a julgar, a criticar, a condenar, a reclamar, ou seja, estamos sempre a atirar nossas pedras em alguém. V.M. Samael Aun Weor, em sua mensagem de Natal de 1966, disse: "A gente vai andando por uma rua, de repente se encontra com as turbas que vão protestar por algo ante o palácio do senhor presidente. Se a gente não está em estado de alerta, identifica-se com o desfile, mescla-se com as multidões, fascina-se, a seguir vem o sonho, grita, lança pedras, faz coisas que em outras circunstâncias não faria, nem por $1 milhão. Podemos dizer que não fazemos tais coisas, que jamais as fizemos. Mas tentemos fazer aqui uma análise mais profunda da situação, tentemos expandir a ideia por meio de uma breve analogia. Quantas e quantas vezes não nos juntamos a colegas que se reuniam para fofocar, depreciar, criticar, reclamar ou julgar alguém? Por quantas vezes não acabamos por entrar nesse bolo, também passamos a fofocar, depreciar, criticar, reclamar e julgar, acompanhando a má conduta do grupo? Ou seja, identificamo-nos, mesclamo-nos, fascinamo-nos e lançamos pedras. Nem mesmo os religiosos, os espiritualistas, escapam do erro de julgar, inclusive, os membros de suas próprias religiões, grupos ou comunidades. Até no recesso de nossos lares, no ambiente familiar, cometemos erros. Portanto, soaria como hipocrisia afirmar que alguém se comporta melhor só por estar próximo a religiosos e espiritualistas. Precisamos avaliar que tipo de religiosidade, de espiritualidade, estamos praticando quando julgamos nossos semelhantes, nossos companheiros de crença, de caminhada. A carta 82 de Cartas dos Mestres de Sabedoria nos diz: "Você não tem direito algum a este título. É apenas um filosofista, pois alguém que tenha alcançado a plena compreensão do nome da natureza de um teosofista não fará julgamento de nenhum homem ou ação. Não sejam demasiado severos com alguém que busca admissão em suas fileiras, pois a verdade a respeito do estado real do homem interno pode ser conhecida e tratada com justiça somente pelo karma. De certo, tal procedimento não é algo tão simples de ser levado à prática, não é algo que se possa mudar do dia para a noite. Mas temos que nos esforçar. Muitas vezes cairemos, é certo. E cada queda significará uma dor ainda maior. É preciso suplicar muito à divindade que nos ajude nesta tarefa, pois sem ela estaremos fadados ao fracasso. Questionamentos. Como olhar sem julgar? Como ser caridoso? Como colocar em prática o ama ao próximo como a ti mesmo? Simplesmente olhando, contemplando o seu próximo. Olhar nada tem a ver com julgar. O hábito de julgar é apenas um condicionamento a ser vencido. São os medos, a insegurança, que nos levam a julgar. É a necessidade de limitarmos as situações para podermos trabalhar melhor com elas. Não julgar, ser caridoso, amar o próximo, são atitudes que requerem imparcialidade, impessoalidade, desidentificação. Não julgar é impossível. Melhor usar a regra de Jesus e ver os frutos para conhecer a árvore. Sem julgar, não se pode avaliar. E interagir sem avaliar não é amar o próximo. Imagine os pais que tudo permitem a seus filhos. Muitos deles costumam agir assim nos dias de hoje, e criam monstrinhos com um ID gigantesco para o futuro. Doença à vista, pode apostar. Digo o contrário, é impossível amar o próximo sem julgar. Não julgar é possível. Depende apenas da nossa real vontade de interromper em nós a predisposição para julgar, de nossa real capacidade de neutralizar a mente. O ato de observar é muito diferente do ato de analisar. Uma análise impessoal, uma análise desidentificada, não é um julgamento. Mais uma vez, surge a questão sobre se o julgamento é algo positivo ou patológico. Muitos julgamentos são apenas formas paranoicas de projetarmos no outro o mal que não queremos ver dentro de nós. Julgamento é sempre uma projeção, um hábito nocivo. Positiva ou negativa pode ser a análise, não o julgamento. O julgamento é sempre negativo.